Jair Bolsonaro foi uma verdadeira pancada de audiência na Jovem Pan. Ele falou ao Pânico nesta segunda-feira, dia 3 de julho, durante 1 hora e 12 minutos. Somente no YouTube foram cerca de 600 mil acessos únicos. Na disputa da TV aberta, a Jovem Pan News teve o dobro da audiência da Globo News no horário. As outras emissoras sequer pontuaram. Significa dizer que Bolsonaro é um líder de preferência da população brasileira. Isso levando-se em conta ainda que na segunda-feira o suposto presidente Lula faz sua live semanal Conversa com o Suposto Presidente. Ele conseguiu apenas cerca de 6 mil espectadores únicos. Eu dividi a entrevista do Bolsonaro em 3 partes distintas para a gente entender melhor o contexto de suas palavras, o conteúdo da entrevista, sem o toque amargo e radical dos blogs sujos como Brasil 247, Fórum, que tentaram desvirtuar na análise. Primeiro, vamos falar sobre o futuro político do ex-presidente segundo suas afirmações. Segundo, ele disse que a direita se mantém unida apesar de todas as perseguições e prisões injustas e injustificáveis. Terceiro, Lula assume em definitivo o caráter comunista e ditatorial segundo Bolsonaro, coisa que sempre se recusou a fazer em tempos anteriores, mesmo que todos já soubéssemos desse seu perfil. O programa Pânico foi comandado por Emílio Surita e Roberto Mota. Questionado sobre o futuro político, Bolsonaro respondeu que acredita no projeto a ser apresentado na Câmara que pede a anistia política para ele e outros perseguidos do regime de Alexandre de Moraes. Segundo Bolsonaro, não pretende apresentar nenhum nome para 2026 por 2 razões. Uma, porque está muito cedo ainda. 2, porque está na UTI, mas não está morto, foram palavras dele. Ele acredita na redenção política e que poderá virar o jogo e ser candidato. O projeto de anistia foi apresentado na Câmara pelo deputado gaúcho Ubiratã Sanderson, do PL, e já conta com 70 assinaturas de parlamentares, das mais diversas agremiações, inclusive da base governista. O ex-presidente também declarou que não tem medo de ser preso, porque não cometeu nenhum crime. A não ser, claro, se houver uma ruptura das regras legais, o que já vem acontecendo com os presos do 8 de janeiro. Cerca de 300 pessoas permanecem na cadeia sem o devido processo legal. Inclusive 3 ex-assessores de Bolsonaro, o coronel Cid, o capitão Cordeiro e o sargento Marques, ele citou. Segundo Bolsonaro, o Ministério Público foi contra a manutenção dessas prisões, mas Alexandre de Moraes determinou o contrário. Começando pelo final, preso por quê? Só se for na parte da arbitrariedade. Sim. O que não é novidade aqui no Brasil. Nós temos umas 300 pessoas presas no momento. Eu tenho 3 pessoas ligadas diretamente a mim presas. É o coronel Cid, é o capitão Cordeiro e o sargento Marques. Não cabe prisão preventiva para esse. Tanto é que na época da prisão lá desses 3 auxiliares meus, o Ministério Público foi contrário à prisão. E agora, semana retrasada, o MP foi favorável à liberdade dele. E o Alexandre de Moraes, de forma, como ele decide tudo lá, resolveu não, vai ficar mais um tempo de molho aí, porque, segundo o despacho lá, eles poderiam combinar com depoimento. Então a arbitrariedade não nos falta. Como o caso aqui do 8 de janeiro, onde bateu-se um recorde, né? Mais de mil pessoas presas no mesmo dia. E atualmente temos quanto eles quiseram, e agora está naquela história. Vamos pegar os financiadores do ato. Oh, meu Deus do céu, que financiador! O ex-presidente analisou sua cassação e disse que, apesar de tudo, a direita se mantém unida. Segundo ele, está havendo muita perseguição, como nunca houve contra qualquer político brasileiro em tempos supostamente democráticos. Ele ironizou o modelo de governança do PT. É uma ditadura democrática, enfatizou entre aspas. Segundo ele, Dilma, ex-presidente, fez reunião com embaixadores em 2016 para pedir apoio contra o impeachment. O caso nunca foi levado a julgamento. No impeachment, ela foi favorecida com a manutenção dos seus direitos políticos, quando deveria ser o contrário. Ele também negou que tenha havido financiadores para os atos de 8 de janeiro e que não acredita que a baderna e invasões tenham sido promovidas por elementos da direita. Eles estavam nas ruas desde 2013, nunca houve qualquer ameaça à estabilidade nem aos poderes. A esquerda, ao contrário, sempre faz arruaças. E ele citou o caso dos Black Blocs, por exemplo. A gente sabe aí o que foi que os Black Blocs aprontaram naquele período.
O próprio, repetindo aqui, o ministro da Defesa, José Múcio, disse: quem fez o ato de vandalismo não foi o nosso pessoal, que nunca tocou fogo numa lata de lixo, nunca quebrou uma vidraça ao longo desses, não digo 4 anos, desde 2013, quando a direita ia para a rua, o comportamento era simplesmente exemplar. Exemplar. Tanto é que os Black Rock lá acabaram até infiltrando, e com o tempo eles ficaram de fora desse movimento, que viu que não tinha espaço para eles. Tá? Então você perguntou questão de prisão. Prisão por quê? Quem queria dar um golpe? Que golpe é esse? Num domingo, meu Deus do céu! O terceiro ponto enfocado por Bolsonaro na sua entrevista foi o governo Lula. Ele lamenta que a evasão de divisas esteja ocorrendo e relatou que em sua viagem recente aos Estados Unidos manteve contato com vários empresários que anunciaram estar retirando seus recursos e investimentos do Brasil por temer a política econômica do PT. Isso contribui para aumentar os níveis de desemprego. Segundo ele, somente na área de produção de brinquedos são 8 mil vagas a menos, e apenas nos primeiros meses do atual suposto governo. Em todo o país, o CAGED aponta que há 44% a menos de pessoas com empregos em relação ao mesmo período do ano passado. Bolsonaro falou também que entregou o país com superávit de 58 bilhões de reais e que Lula já causou um rombo de 200 bi. Segundo o Tesouro Nacional, o governo federal registrou déficit primário de 45 bilhões de reais em maio de 2023. Se gostou do vídeo, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Verifique sua inscrição e ative o sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.